pessoal que acompanha o Boletim do Paddock. Eu sou a Débora Almeida, hoje eu tô aqui com a Cíntia Venâncio. A gente vai fazer o primeiro Boletim Expresso do ano e hoje a gente vai comentar aí um pouquinho do Dudu Barrichello e também da Fórmula E. Mas antes de tudo, a gente gostaria de desejar para vocês um feliz ano novo, que esse ano seja muito melhor para todos nós. A gente espera que vocês também acompanhem o Boletim do Paddock. A gente deu uma pausa aí nas lives, mas a gente vai voltar com o nosso conteúdo final, né? Foi aquele finalzinho de ano, todo mundo aproveitando a família, curtindo quem tá em casa, né? Passando esse momento para poder refletir em muita coisa. Mas agora a gente vai voltar com tudo ao normal. Lá no site não parou, a gente teve texto quase todos os dias, então vocês passem lá, confiram os nossos textos, o review da temporada 2020 lá da Fórmula 1 também já está sendo realizado, disponibilizado para vocês. Mas, bom, pessoal, depois desses recadinhos, eu também gostaria de pedir para você que está assistindo esse vídeo aí, considere se tornar um apoiador do Boletim do Paddock, fazer parte lá da nossa campanha do Apoia-se ou outros meios. Você pode entrar em contato comigo e com o Rubens, a gente pode explicar para vocês as formas para poder apoiar o Boletim. E, né, Cintia, agora a gente vai falar um pouquinho aí das novidades que a gente tem já em 2021, né? Bom, nessa terça-feira a gente participou de uma coletiva de imprensa com o Dudu Barrichello, onde ele informou, né, os próximos passos dele da carreira. O Dudu, ele é um piloto de 19 anos, ele é filho do Rubens Barrichello, então a gente sabe, né, que desde do comecinho, assim, quando ele quis também participar do automobilismo, assim como o pai, ele teve muito investimento, o Rubens sempre acompanhou ele. Eles optaram na época por ir para o automobilismo americano, então ele participou da USF 2000, é uma categoria de acesso para a Fórmula Indy, então ela é uma categoria de base, mas o Dudu ele sempre teve vontade de seguir para a Fórmula 1. E tem caminhos que é possível sim você fazer essa trajetória do automobilismo americano. A gente sabe que a Indy é uma categoria muito tão famosa quanto a Fórmula 1, né? Tem um peso tão importante no automobilismo. Mas o caminho para poder chegar na Fórmula 1 muitas vezes é pela base. Então teria que ir para a Europa. E nesse ano eles tomaram a decisão de migrar para a Europa para que o Dudu fizesse parte dessas categorias de base. E nessa coletiva, né, eles explicaram que a gente tem essa categoria de base, a Fórmula Regional by Alpine, que ela é uma junção da Fórmula Regional Europeia com a Fórmula Renault Eurocup. Foram categorias em que o próprio Gianluca Petekoff correu e o Caio Collet também. Essas categorias se juntaram e o Dudu Barrichello vai fazer parte dessa categoria nova aí que está surgindo, mas que tem muito da categoria antiga, né, Cíntia? Isso, exatamente. Como ele mesmo explicou, né, lá na coletiva, que foi muito legal, inclusive, que teve a participação do próprio Rubens Barrichello, do pessoal, dos patrocinadores, né, do Dudu. As duas categorias vão se juntar, então é provável aí que seja uma competição com 14 equipes, né, 6 de uma e 8 da outra. Algumas delas podem ter 2 ou 3 pilotos, né? Então, assim, vai depender de cada um. E também é legal porque em 2 etapas eles vão servir como suporte para a Fórmula 1, né? Eles vão estar lá vão correr no mesmo dia que a Fórmula 1, que vai ser justamente em Barcelona, na Espanha, e em Mônaco, que inclusive foi a que o Dudu revelou que é que ele tá mais ansioso, né? Tá esperando mais para correr em Mônaco, e aí por motivos óbvios, né? E assim, ele tá todo mundo muito esperançoso, porque na verdade já se criava uma expectativa muito grande, né, de quando o Dudu Barrichello iria para a Europa. Porque, como o próprio Rubens falou lá na coletiva, eles fizeram a escolha de iniciar no automobilismo americano, até por ser relativamente mais barato, mas que eles sabiam que teriam que mudar em algum ponto, conseguiram fazer essa mudança agora, mas ainda estão buscando patrocínio, né? Assim, o próprio Rubens também revelou que eles não estão com patrocínio completo para a temporada toda, por exemplo, então eles ainda estão negociando com algumas empresas, né?
E aí, assim, a gente vai aguardar, né, para ver o que vai ter de notícia. E uma coisa muito interessante também que o Dudu revelou lá na coletiva é que ele falou que ele chegou a conversar com o Gianluca e com o Caio, né, o Caio Collet. Ele revelou que estudou com o Caio na mesma sala, assim, alguns anos, que eles são amigos, porque, querendo ou não, não deixa de ser uma forma de aprender alguma coisa, né, de ter algum tipo de experiência. Ele falou que o carro vai ter algumas semelhanças do ano passado, questão de motor e tal, mas que, assim, são coisas que ele não conhece. Ele não conhece o carro, ele não conhece as pistas, então ele ainda vai ter que se familiarizar. Ele vai ter que aprender as pistas, né? Assim, mesmo já treinando no iRacing, que foi uma outra pergunta que ele respondeu lá sobre o simuladores e automobilismo virtual. Mas que, assim, tá todo mundo feliz e com uma expectativa muito alta para ver o que ele pode tirar de experiência e torcendo para que ele seja bem sucedido, né? Exatamente, Cíntia. Essa questão do carro, o carro que eles vão usar nessa competição já é um carro mais antigo. A Fórmula 3 regional, ela não tem, assim como outras categorias de base, não tem atualização do seu equipamento, que nem acontece na Fórmula 1. A Fórmula 1 é praticamente uma exceção, mas as categorias de base, elas lidam com outros tipos de carro, então será mantido o que é utilizado pela Fórmula Renault. É um carro com 270 cavalos, é um motor da Alfa Romeo, então essas configurações ainda vão ser utilizadas, e esse ano eles vão disputar com o pneu da Pirelli, que também já é um pneu que está na Fórmula 1, então vai ter toda essa questão de adaptação. E o Dudu, ele falou que não é um campeonato que ele está pensando, né, em já chegar lá e dominar, ele realmente quer aprender, ele não conhece essas pistas, ele também não terá muito tempo para poder conhecer essas pistas, como outros pilotos já tiveram. Então ele está utilizando muito do simulador para poder fazer essa preparação dele, para poder chegar lá já conhecendo mais a pista, sabendo como lidar. A plataforma que ele usa é o iRacing. Ele até falou que ele não só treina com carros de Fórmula, né? Ele costuma utilizar outros modelos GT e outros tipos de carro para poder ir buscando entender como é que a pista funciona, onde dá para poder frear, como que dá para poder fazer as curvas de uma forma melhor. Então ele está tendo toda essa preparação. A gente torce muito, né? Porque a gente tá vendo esses pilotos da base, e até mesmo aqui no BP a gente está tentando trazer entrevistas para vocês, para poder relatar como que é a base, como que é essa chegada nesse caminho. Então eu também gostaria que vocês acompanhassem aqui. Se tiverem sugestão de pilotos brasileiros ou outros pilotos que vocês querem ver por aqui, falando alguma coisa a respeito da base, também conversem, deixem aqui nos comentários, que a gente pode tentar trazer esse material para vocês, sim. E a segunda notícia do dia, que já é uma coisa que está rolando aí, na verdade, acho que vai acabar comprometendo muito dos campeonatos, é que a gente sabe que a Europa está passando por uma segunda onda do Covid, né? O Brasil também está numa situação muito difícil, e teve a descoberta dessa segunda tipo do vírus, né? Eles ainda estão tentando entender como é que essas coisas estão funcionando. E, a princípio, as categorias começaram a divulgar os seus calendários para 2021, mas a gente já sabia aquela coisa, né? Tá todo mundo passando por uma pandemia, provavelmente esses calendários não vão ser seguidos à risca, né? E o primeiro que teve alteração foi o da Fórmula E. A corrida que a gente tinha marcada para o início da temporada era a corrida no Chile, em Santiago. As duas etapa dupla ia acontecer nessa primeira quinzena de janeiro, e eles já cancelaram, não vai ser possível realizar, né, Cíntia? Eles adiaram, na verdade, né? Exatamente. A etapa foi adiada porque o governo chileno meio que, não que proibiu, mas impôs uma quarentena mais severa para quem estivesse entrando no país vindo do Reino Unido. E por causa disso, a categoria decidiu que o melhor seria realmente adiar essa etapa lá, e isso em conjunto lá com o governo chileno. Eles estão tentando ver uma nova data, né, para realizar essas duas provas. Provavelmente vai ser bem próxima ao EPRIX da Cidade do México, que também foi adiado, né?
Então, vai ser em conjunto até por razões logísticas, né? E falando em logística, eles vão ter que tirar os carros que estão no Chile, já estavam no Chile, e vão ter que levar agora para a Arábia Saudita, que é onde vai ser a primeira etapa. Vai continuar sendo uma rodada dupla com corrida noturna, né? Que vai ser a primeira corrida noturna da história da Fórmula E, com rodada dupla lá em Diriyah, que pelo terceiro ano seguido vai abrir a temporada da Fórmula E. Essa notícia, né, de que a Arábia Saudita que vai abrir essa temporada foi divulgada hoje, então o próprio Alberto Longo ele bateu o martelo e deu 100% de certeza que o próprio governo árabe é quem está puxando isso, né, encabeçando, até porque eles estão realizando o Rally Dakar lá, então a Fórmula E também está de olho no Rally Dakar, vendo o que eles estão fazendo de certo e de errado para poder aplicar ou corrigir para a Fórmula E. Então a gente tem aí mais ou menos uns 40 dias até a realização essa rodada dupla, né, rodada de abertura, para ver como é que vai ser. E a expectativa é que mais etapas sejam confirmadas na última semana desse mês, né? Então, novamente, o calendário ele vai ser confirmado aos poucos, né? A exemplo do que aconteceu no ano passado e até com a própria Fórmula 1 também, que já estão discutindo que talvez a etapa da Austrália também seja adiada, né? Então, são cenas dos próximos capítulos, e a gente tem que ver também como é que a Fórmula E vai se comportar, porque a gente sabe que a Fórmula E tem uma dificuldade a mais, porque ela não realiza as provas em autódromos fechados, né? São circuitos de rua, então para a cidade é muito mais complicado organizar eventos desse tipo. Mas o que também já circula de boato é que talvez a Fórmula E tenha que adotar fazer corridas em autódromos como medida emergencial, é o jeito, né? Para poder realizar a temporada. Então a gente fica aí aguardando ver as próximas notícias, e aí o que for saindo, com certeza a gente vai anunciar aqui no Boletim do Paddock. Bom, pessoal, é isso. A gente sabe que esse começo de ano aí também vai ser complicado, então provavelmente as corridas devem ser adiadas. A Austrália, por conta da Fórmula 1, ela é muito rígida, ela fechou em vários momentos do ano passado, por pequenos casos que foram aparecendo, e a Fórmula 1 a gente sabe que acaba movendo muita gente. Então é complicado realizar uma etapa. Lá também é um circuito que tem que ser montado, então gera toda essa tensão. Então talvez a gente tenha esse adiamento aí desse começo da temporada da Fórmula 1, mas a gente sabe que as categorias vão se adaptar ao que está acontecendo no mundo para poder ir atendendo, né? Então eles devem realizar etapas nos lugares que estão mais tranquilos, que podem receber a categoria. Às vezes pode acontecer da gente ter, assim como na Fórmula E, rodadas duplas da Fórmula 1, esses calendários eles são confirmados muito por conta dos patrocinadores, do pessoal que vai apoiar a categoria, então isso é meio que definido no começo da temporada, mas nada que, né, em circunstâncias como essa não possam ser mudadas. Mas tudo que a gente tiver de atualização, tanto da Fórmula 1 como da Fórmula E, a gente vai trazendo aqui para vocês no Boletim Expresso e também lá pelo site, então continuem acompanhando as nossas notícias. Obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Muito obrigada, Cíntia, por mais um Boletim Expresso, e até a próxima, pessoal!